lá! Olha, se tem uma sensação que quem comanda o negócio conhece bem, é a de estar no meio de um furacão financeiro, né? É dinheiro entrando, conta saindo, e no fim do dia fica aquela dúvida: será que a empresa está realmente bem? Bom, hoje a gente vai botar um ponto final nisso. Vamos transformar esse caos em controle, usando um sistema que é simples, mas muito poderoso. Essa pergunta aqui, ela provavelmente acerta em cheio, não é verdade? Dá uma angústia ver o faturamento entrando, mas não ter a menor ideia de para onde o dinheiro está indo. Ou, pior, não saber se a empresa é de fato saudável. É justamente a sem certeza que a gente começa a desmontar agora. E essa expressão, barata tonta, é simplesmente perfeita. É ou não é? Correndo para pagar uma conta aqui, cobrindo um buraco ali, sempre reagindo, apagando incêndio, nunca de fato no controle. Se isso soa familiar, a boa notícia é que não acontece só com uma pessoa. E a melhor notícia é que existe um método para acabar com essa correria de vez. Ok? Para a gente arrumar a bagunça, primeiro a gente precisa entender o que causa essa bagunça. E olha, na maioria das vezes, o caos financeiro começa com algumas ilusões bem perigosas, como a gente vai ver agora. E aqui está o pecado capital das finanças de qualquer negócio: misturar as contas. Sabe, aquele cafezinho pago com o cartão da empresa ou o aluguel de casa pago com o dinheiro do caixa? Pode parecer uma coisa inofensiva, mas isso cria uma névoa tão densa que fica impossível enxergar a verdade. O negócio dá lucro ou está só, no fundo, canibalizando as finanças pessoais? A mensagem aqui não podia ser mais clara, né? A separação das contas, gente, não é uma sugestão. É a regra número 1 do jogo. É o alicerce. Sem isso, qualquer tentativa de construir uma gestão financeira sólida tá fadada ao fracasso. Não tem como. Agora, vamos olhar para essa tabela. Ela revela a segunda grande ilusão: achar que lucro e caixa são a mesma coisa. E não são, nem de perto. Lucro é uma opinião contábil, é um número no papel. Já o caixa é um fato. É o dinheiro que de fato está lá no banco para pagar os salários. E é totalmente possível uma empresa ser lucrativa no papel e quebrar. E esse aqui é um exemplo real e sinceramente assustador. Uma empresa de imóveis que saiu de 50 mil para 300 mil de faturamento e quebrou. Como assim? Simples. Ela vendia muito, só que recebia muito tarde e pagava os fornecedores muito cedo. O negócio crescia no papel, mas o caixa estava sempre no vermelho. Isso prova que vender muito sem gestão de caixa não é crescer, é cavar a própria cova. E a última ilusão é sobre o próprio salário. O prolabore não é a sobra do fim do mês. Pensa assim: a empresa pagaria um CEO para fazer o trabalho de quem a lidera? Claro que sim. Então esse salário tem que ser a primeira despesa fixa da lista, não a última. É o custo para manter o motor principal do negócio funcionando. Chega de falar dos problemas, vamos para a solução. Agora, a gente vai ver uma ferramenta incrivelmente simples para tirar um verdadeiro raio-x do negócio, para finalmente enxergar com total clareza a jornada do dinheiro dentro da empresa. Esquece aquela contabilidade super complexa por um minuto. A lógica aqui é um caminho reto. Acompanha só. Tudo começa com o faturamento, certo? Daí, a gente tira os custos variáveis. O que sobra, e essa parte é crucial, é a margem de contribuição. É esse dinheiro que tem a missão de pagar todas as despesas fixas. Se sobrar alguma coisa depois disso, parabéns. Esse é o lucro operacional. Simples assim e poderoso. Bom, com o diagnóstico em mãos, agora a gente precisa de um mapa. Um mapa que não aponte só para o 0 a 0, mas para o verdadeiro sucesso. Porque o sucesso financeiro é como uma escada, com 3 degraus bem claros, que tiram a gente da simples sobrevivência e levam para a realização de verdade. Olha só esses 3 níveis. O nível 1, o respirar, é o básico. Faturar o suficiente para pagar a estrutura e o salário de quem lidera. Isso já é uma vitória. O nível 2, honrar, vai além. Cobre tudo isso e ainda paga as parcelas de dívidas e investimentos. E o topo, o nível 3, sonhar, é onde a mágica acontece. Paga tudo, honra os compromissos e ainda gera caixa para investir e crescer. Cada degrau desse se traduz numa meta de vendas bem específica. Agora, se prepara para uma das ferramentas mais reveladoras que existem. Já parou para pensar que, para pagar um novo software de R$100, não basta vender só R$100 a mais? Pois é, a taxa de câmbio interna responde exatamente isso. Quanto de esforço em vendas cada nova despesa realmente custa? E o cálculo é surpreendentemente fácil. Lembra da margem de contribuição que a gente viu no raio-x? É só dividir o número 1 por ela. Então, se a cada R$100 que a empresa vende,
sobram 20 para pagar as contas fixas, ou seja, uma margem de 20%, a taxa de câmbio é 1 dividido por 0,2, que dá 5. E aqui está a revelação. Com uma taxa de câmbio de 5, aquele cafezinho de R$1 não custa R$1, ele custa R$5 em vendas. Uma nova assinatura de R$100 exige R$500 a mais de faturamento só para se pagar. De repente, cada pequena despesa é vista com outros olhos, não é mesmo? Muda tudo. Ok, então a gente já tem o diagnóstico e o destino, que são os 3 níveis. Agora falta o quê? O GPS, uma ferramenta para guiar a gente no dia a dia, garantindo que cada pequena decisão nos mantenha na rota certa, na rota do controle financeiro. Olhar para uma meta de R$107 mil no mês pode paralisar qualquer um. É muito dinheiro. Mas olha a mágica de quebrar esse número. Dividido pelos dias úteis, ele vira uma meta de R$ 4.886 por dia. A pergunta deixa de ser um assustador, como eu vou faturar 100 mil, e vira um prático, o que a equipe pode fazer hoje para vender 4.886? Isso muda o jogo completamente. Essa citação do Mike Tyson é simplesmente genial para negócios. O plano não serve para adivinhar o futuro, não. Ele serve para que, quando o mercado der um soco na cara, e ele vai dar, se saiba exatamente como ajustar a rota em vez de cair na lona. É um guia de reação, não uma bola de cristal. E aqui está o GPS em ação. Antes de contratar alguém, comprar um equipamento ou dar um descontão, vale a pena passar por este checklist mental. Como isso afeta meu caixa? Qual é a taxa de câmbio dessa despesa? A gente aguenta o tranco? É o fim do achismo. É o começo das decisões inteligentes, baseadas em dados. E agora, a cola que une tudo isso. Porque de nada adianta ter as ferramentas se elas não forem usadas. O verdadeiro segredo para sair do caos de vez é transformar a gestão financeira em um hábito. Uma rotina tão natural quanto tomar um café. O primeiro hábito leva só 10 minutinhos, todo dia de manhã antes de qualquer outra coisa. Olhar para os números de ontem, o que entrou, o que saiu e se a meta diária foi batida. É como verificar a pressão arterial do negócio, sabe? Todos os dias. Uma vez por semana é preciso reservar uma hora para a reunião de rota. Olhar para trás, o que foi planejado versus o que de fato aconteceu, e olhar para frente, quais são as contas da próxima semana. Isso tira qualquer um do modo bombeiro e coloca de volta no assento do piloto. E finalmente o raio-x mensal. É aqui que se tira aquela foto completa da saúde do negócio, usando o DRE simplificado. É o momento de celebrar as vitórias, entender os desvios e recalibrar as metas para o próximo mês. É a manutenção preventiva que garante que o motor continue girando perfeitamente. A jornada do caos ao controle não começa com uma revolução, mas com um pequeno passo. Não é preciso fazer tudo de uma vez. Apenas pense em tudo que foi visto aqui e se pergunte, qual é o único hábito de 10 minutos que se pode começar amanhã para dar o primeiro passo nessa direção? A resposta a essa pergunta pode mudar tudo.